Eu tomei por fora do assunto atual, mas no Nuxt qual a vantagem de termos camadas para uma API externa ou apenas no server e não no client? Ou seja, para consumir no client, consumo as rotas do Nuxt e não da API externa diretamente. Já tentei entender essa parte, mas parecia ter algo faltando. Boa. Então, o lance das APIs, da camada de API do Nuxt, não é para você criar uma camada entre a sua API, tá ligado? Então, vou dar um exemplo. Na XT, a gente tem um back-end separado. Não é tudo feito no Nuxt. Ou seja, quando eu vou chamar alguma API, eu chamo a partir de um composable, tá ligado? Ou seja, eu tenho um componente que está o esquema de apresentação todo, né? Como lida com o estado, tá tudo ali. O controle, a emissão de evento, tá tudo no componente. Se eu vou fazer alguma chamada para API, eu chamo um composable responsável por isso. Então, por exemplo, eu tenho um composable de user update. Aí esse composable ele tem uma chamada lá para o serviço que faz a requisição para a minha API, que no caso da XT é apartado. Não faz sentido se eu tiver esse composable que chama a API do Nuxt, o server routes, tá ligado? E esse server routes chama a minha API externa. Não faz sentido isso, porque você só está colocando uma camada a mais. Você só vai fazer isso caso você não tenha opção. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, você tem que fazer alguma chamada para outras APIs para poder juntar o dado e mandar para o front. Aí, no caso, faz sentido você criar uma camada no Nuxt para poder agregar esses dados, né? Aí, essa camada do Nuxt vai fazer o papel de um BFF, por exemplo. E aí, beleza. Agora, não vale a pena você ter um server routes no Nuxt para chamar a sua API mesmo, né? O backend da sua API. Então, no nosso caso, da HT, por exemplo, eu tenho lá o Nuxt, mas o Nuxt ele chama direto a API backend, tá ligado? Eu não crio uma camada, uma API para chamar uma API, a não ser que eu precise realmente, né? Às vezes você está trabalhando numa empresa que é bem engessada, vou dar um exemplo, bem engessada, e aí para você montar uma tela você tem que chamar 20 API diferentes. O ideal seria você ter tipo um gateway na frente que você só tem um HTTP client no front e esse HTTP client chama para um lugar só e aí você monta e aí ele te retorna o payload, tá ligado? E aí esse gateway ele vai fazer o papel de chamar todas as APIs juntas. Ou você tem um BFF, que é um Backend for Frontend, que faz a agregação dos dados das APIs e retorna para o front de uma vez só. Esse é o modelo ideal, por exemplo, se você tem muitas APIs para poder chamar. Mas agora, se você está trabalhando com uma API, com uma empresa, né? Trabalhando numa empresa que já faz isso, né? Enfim, você não tem necessidade de ter uma camada antes para poder fazer essa agregação de dados, não tem por que usar o server routes, né? Eu defendo bastante server routes para poder fazer indie hacking, né? Tipo, fazer esses projetinhos, esses microsites. Por quê? Porque eu consigo pegar um projeto em Nuxt, fazer o front-end lá, fazer as telas, fazer, enfim, toda a regra de front-end e consigo fazer um back-end também lá, chamando o banco de dados e fazendo tudo que eu preciso fazer. E deployar num lugar só. Então, eu posso deployar na Vercel, posso deployar na Netlify, sem ter que ter um lugar diferente para deployar back-end, sacou? Então, eu defendo bastante porque dá para fazer um produto inteiro com o Nuxt. Eu não preciso de uma API externa, tá ligado? Geralmente você vai abstrair para uma API externa, se o projeto for Nuxt ou Next, por exemplo, se começar o projeto a ficar muito grande, tá ligado? Aí você, caramba, eu tenho que separar essa API aqui porque tá ficando muito grande, eu tenho que modularizar o time, tem que ter mais pessoas, que às vezes mexendo num repositório só no mesmo lugar vira problema, entendeu? Então esse é o lance do server routes do Nuxt. Você não tem que enfiar ele goela abaixo, tá ligado? Tipo, não tem pra que usar server routes se você não precisa delas.